quando o atraso ganha, acaba dando bobagem. Por falar em atraso, então vamos falar do ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente. Né? Porque para quem gostou daquilo que ele fez lá na reunião da COP25 em Madrid, é sinal de que não entendeu nada. Nada multiplicado por nada. Zero. Nada ao quadrado. O número impossível. Né? Entendeu nada. Porque foi um vexame de dimensão planetária. Vamos lá. A COP25, Conferência do Clima da ONU, realizada nesse ano em Madrid, terminou na última madrugada sem ter alcançado o principal objetivo, que era regulamentar o artigo 6 do Acordo de Paris, que trata da criação de um mercado de carbono. Esse tal mercado de carbono funcionaria da seguinte forma: os países que não cumprissem as metas de emissão de gás carbônico deveriam compensar isso pagando aos países que fizeram a parte deles na redução das emissões. Esse dispositivo levaria à queda da poluição no mundo. As cerca de 200 nações que participaram do encontro concordaram em apresentar metas mais ambiciosas sobre o clima. Resistiram a esse compromisso o Brasil, os Estados Unidos, a Índia e também a China. A discussão em torno do mercado de carbono deve voltar à pauta na próxima COP, que será realizada em novembro do ano que vem, em Glasgow, na Escócia. Eu já vou explicar um pouquinho esse negócio do mercado de carbono para você entender o truque que o Brasil tentou dar lá, entre outros vexames, e que acabou não prosperando. Vai, demandas de Salles. O Brasil foi a grande decepção do ano na COP25, Reinaldo, de acordo com observadores internacionais. O país... Aqui, eu sei, né? Não perco o fio. Sim. Mas aqui eu sei que o cara que ouve e é conservador, ou que está com a agenda, fala assim, decepção para quem? Para o bom senso. Para o bom senso. Você que me ouve, inclusive você que é produtor rural, você que pode ser filiado à CNA, Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária do Brasil, que é o nome mais comprido para a sigla mais curta que eu conheço. Não é? O Brasil é dono do maior rebanho bovino do mundo. Né? Em segundo lugar vem a Índia, que santifica a vaca, mas exporta. Não é? Depois os Estados Unidos. O Brasil é dono do maior rebanho e é o maior exportador de carne do mundo. E isto se deu, o Brasil alcançou esta condição sendo o maior produtor e o maior exportador quando o Brasil era aplaudido nas reuniões climáticas. Sim, é verdade. Só 8% do território brasileiro é dedicado à agricultura. 19 e poucos por cento à pecuária. Só que o Brasil é muito grande e com isso e com produtividade nós conseguimos esse desempenho, tirando a maldição sobre a carne brasileira lá fora. Aí vai o Ricardo Salles e faz uma zerda, como ele fez no Twitter, daqui a pouco eu chego lá. Continue, Fábio Cuba. A gente dizia que o Brasil foi a grande decepção do ano na COP25, Reinaldo, pelo menos de acordo com todos os observadores internacionais. O país que chegou a ter, inclusive, um papel de respeito na questão climática saiu do encontro como um dos vilões. A comitiva, chefiada pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, viajou para Madrid com o objetivo de conseguir dinheiro dos países ricos para financiar um fundo de preservação da Amazônia. A tentativa não deu certo, muito por culpa de Salles, que não apresentou nenhum projeto novo para convencer os países ricos. Atenção, nenhum projeto. O Brasil saiu daqui sem nenhum projeto. Foi lá se encontrar com os países ricos e cobrar um dinheiro que eles nos deveriam em razão ainda do protocolo de Kyoto, que já foi superado pelo Acordo de Paris. As compensações dos países ricos para as nações em desenvolvimento, para os países pobres, essas compensações sempre estiveram condicionadas, seu Fábio Cuba, a apresentar um projeto. Sim. Você vai botar esse dinheiro onde? São contrapartidas, claro. Não tinha. Ou justificativa. Ele só estava lá para cobrar, para enfiar o dedo na cara das pessoas. O ministro argumentou, Reinaldo, que tudo que foi feito até agora
já era o suficiente para receber os 100 bilhões de dólares prometidos pelas nações desenvolvidas. Saiu de lá sem um realzinho, sequer. Isso. O Brasil também se posicionou de maneira negativa na questão do mercado de carbono, como você mesmo explicou, inclusive no blog, Reinaldo. Você falou mais cedo sobre isso. O ministro Salles queria que os créditos vendidos a outras nações por empresas e eventualmente pelo próprio país não fossem descontados da prestação de contas do Brasil na redução de emissões, o que permitiria uma dupla contagem. Olha, para quem não entendeu é o seguinte, vamos lá. Eu sou uma empresa privada e decido fazer um baita programa ambiental. Tá? Por minha conta, por minha iniciativa. Isso eu como empresa privada faço. Isso entra também na conta do país. Quer dizer, o Brasil reduziu, vamos lá, 110 toneladas de carbono. Estou dando um exemplo X. 110 toneladas de carbono. Isso se mede em milhões de toneladas. Aí o país do lado ali não reduziu, aumentou, na verdade, a parte dele. Eu vou pegar 10 toneladas, vou vender para ele. Vou vender para ele. Então, quando ele compra as minhas 10 toneladas, digamos que o déficit dele fosse de 100, o déficit dele passa a ser de 90, certo? Certo. E o meu crédito não é mais de 110, é de 100, porque eu vendi 10 para ele. Eu estou fazendo aqui uma conta de português da padaria com lápis, mas é isso mesmo. É de 100, eu vendi 10. O que o bonitinho do Salles quer? Aquela carinha, assim, aqueles óculos redondos de menino moderno. Ele quer o seguinte, que o Brasil continue, no caso, com 110, olha aqui, a nossa redução foi de 110. E o outro lá, diga que, na verdade, só poluiu 90, não 100, como ele tinha poluído. Porque acontece que aí esses 10 estão sendo contados duas vezes. Você frauda o Acordo de Paris. Entenderam a lógica? E ele queria isso para empresas e países. Ou seja, resolveu levar o mercadismo, porque isso não é economia de mercado, é mercadismo para o mercado dos créditos de carbono. Eu confesso que eu já não sou muito simpático com essa estrovenga. Confesso. Porque dá aso, eu estou entre aqueles que acham que dá aso esse tipo de picaretagem. O país reduziu além da conta, não sei o quê, que tenha créditos, então, de um fundo internacional. Grana mesmo, para mais projetos. E quem não cumpriu, que não cumpriu, que fica o peso de não ter cumprido. Sem isso que dá aso a sem-vergonhice. E, de fato, isso não está regulamentado, isso que está no artigo 6º do Acordo de Paris não está regulamentado até agora. O que mais? Vamos lá, vamos continuar. O Brasil também teve um papel negativo na redação do texto final da COP25. Pela primeira vez na história, o país se opôs à inclusão de conclusões científicas nesse documento. Um detalhe, o Brasil foi o único país a fazer isso. Ricardo Salles queria deixar de fora dos parágrafos 31 e 32 trechos que faziam menção à importância do manejo adequado dos oceanos e das terras para o equilíbrio climático. Além disso, o ministro fez um esforço para que o documento final da COP evitasse a expressão emergência climática e para que se retirasse a menção aos direitos humanos no debate sobre os créditos de carbono. E o pior é que tudo indica, isso está nos jornais do mundo inteiro, que fez isso numa tentativa de chantagear as nações ricas, assim, ou dão uma grana para nós, ou a gente não deixa aprovar o documento. O Brasil, que tem lá o apoio da Índia, da China, que também, enfim, não querem reduzir nada, neste caso ficou absolutamente sozinho. Ouve aqui o titio. Procura aí no Google qual é a fonte maior de oxigênio do planeta. Naturalmente não é a Amazônia, porque como nós vimos, a Amazônia produz oxigênio de dia e pega tudo de volta à noite. Com a fotossíntese. Né? A Amazônia é fundamental para o regime de chuvas. A fonte de oxigênio do planeta, quase que total, são os oceanos. Mas nós não queríamos que tivesse oceano nem terra, porque
achou como país que isso não interfere no desequilíbrio climático. É uma vergonha tão monumental que tudo que a gente conseguiu de crédito ao longo dos anos e que nos tornou uma das maiores potências agropecuárias do mundo, na pecuária maior, nós estamos jogando no lixo. A gente foi demonizado na imprensa do mundo inteiro democrático. Vamos seguir. Como você vê, Salles, eu te dei bastante destaque, né? Você realmente foi uma personagem tanto. Vai, também. O ministro saiu da COP25, Reinaldo, dizendo que o encontro não deu em nada. Ele fez 2 postagens nas redes sociais. Comemorando. Havia um tom de comemoração. E se havia alguma dúvida sobre o primeiro tweet, o segundo tirou qualquer dúvida. Vai, Fábio. Na primeira, ele escreveu o seguinte, na primeira postagem. Abre aspas. COP25 não deu em nada. Países ricos não querem abrir seus mercados de créditos de carbono. Exigem medidas e apontam o dedo para o resto do mundo, sem cerimônia. Mas na hora de colocar a mão no bolso, eles não querem. Protecionismo e hipocrisia andaram de mãos dadas o tempo todo, fecha aspas. Na hora de colocar a mão no bolso, eles não querem. O Brasil rejeitou o Fundo Amazônia, lembram-se? Lembra o Bolsonaro mandando a Alemanha pegar o dinheiro que dá para o Fundo Amazônia para preservar as florestas na Alemanha? Noruega também. Na Noruega também? E dessa vez, aliás, no dia 4 de dezembro, que ele já estava lá antes do início da COP25, ele disse que a Alemanha tinha decidido voltar a dar dinheiro para o Fundo Amazônia. No dia 6, a Alemanha falou, não decidimos nada, não. Era mentira. Então, aqui um clima de comemoração, mas ele não parou por aí. Aí ele resolveu ser abjeto. Até então tinha sido burro apenas. A burrice, a coisa da extrema-direita, do delírio, anticapitalista. Anticapitalista. Porque, atenção, o imbecil que achar que isso aqui que eu estou falando é conversa de esquerda, aí realmente é um asno. Não vale uma cabeça de gado pendurada no gancho. Segue, Fábio. 6 horas depois desse primeiro post, Reinaldo, o ministro resolveu ironizar o encontro do clima. Ele postou a imagem de um pedaço de carne fatiado, um pedação, com a seguinte mensagem: para compensar nossas emissões na COP, um almoço vegetariano. Ele escreveu em inglês, né? Vegetariano em inglês, dá um chato. Olha, atenção. Tá aí a imagem, vai aparecer na tela. Um ministro que fez o que fez na COP25 saiu de lá como um mascate do mercado de carbono. Foi acusado internacionalmente de tentar chantagear os países ricos. Opôs-se à inclusão no documento da necessidade de um manejo sustentável de oceanos e da terra. Opôs-se à expressão emergência climática. Depois, não levou um tostão. Ah, mas alguém levou? Levou. Teve gente que saiu de lá cheio de dinheiro. Teve país. Sai, comemora o desastre. E aí, o ministro do país que tem o maior rebanho do mundo, que é o maior exportador de carne do mundo, comemora o desastre da reunião ambiental, da cúpula ambiental, com uma carne fatiada. Moleque irresponsável. Não está à altura do cargo, provocador barato. Isso é coisa que nem carinha de centro acadêmico faz, seja de direita, seja de esquerda. O troço correu o mundo. Põe a nossa carne, aliás, na mira. Já está. Já está. Pelas mãos agora do ministro do Meio Ambiente, a nossa carne entra na mira. Depois a pobre ministra Tereza Cristina tem que correr atrás. Opa, não é bem isso. Infelizmente, a CNA dando apoio a esse tipo de coisa. A CNA, que já foi uma das entidades mais informadas e técnicas do país.
foi tomada por esse reacionarismo atrasado que ainda vai nos custar caro. Qual é o sentido de ironizar literalmente o resto do mundo? E ainda tem uma mensagem dele no Twitter? Tem uma mensagem de claro, áudio. vamos lá. Ouvir. Infelizmente, apesar de todos os esforços do Brasil para ajudar na consecução do Acordo de Paris, aqui na regulamentação do artigo 6º, não foi possível encontrar um texto que fosse de comum acordo. Prevaleceu, infelizmente, uma visão protecionista de fechamento do mercado e o Brasil e outros países que poderiam fornecer créditos de carbono em razão das suas florestas e boas práticas ambientais saíram perdendo. Ainda assim, o Brasil segue firme no seu trabalho de atrair recursos para o Brasil e para os brasileiros. Ele sabe que isso é papo furado. Não atraiu nada. Não atraiu nada. A propósito, depois a gente volta para 5 para 6, vamos para 8. Depois a gente volta. Diferentemente do Brasil, alguns países saíram da COP25 com dinheiro das nações mais ricas. Muito dinheiro, aliás. Foram os casos de Colômbia e Indonésia que celebraram parcerias para preservar as florestas, algo nos moldes do que foi feito com o Fundo Amazônia no Brasil, mas que foi desmontado por Ricardo Salles nesse ano. Noruega, Alemanha e Reino Unido darão 366 milhões de dólares, o equivalente a R$1,5 bilhão, para a Colômbia, para recompensar o resultado em reduzir os índices de desmatamento no país. Só uma coisa, entre 2017 e 2018, o índice de desmatamento da Amazônia colombiana caiu 10% e se considerou que está em queda, ainda em 2019. A Colômbia que tem guerrilha ainda. Né? Já a Noruega dará R$1 bilhão, o equivalente a 4 bilhões e 100 milhões de reais, para a Indonésia também pelo mesmo princípio. O Bolsonaro, de qualquer modo, está feliz com seu ministro. Não? O presidente Jair Bolsonaro criticou o resultado também da COP25, Reinaldo. Falando a apoiadores na frente do Palácio da Alvorada, ele chamou o encontro ontem de jogo comercial. Sobrou também para os países europeus e até, mais uma vez, para a militante sueca Greta Thunberg. Vamos ouvir. Por que eu não aceitei a COP25 no Brasil? Eu não aceitei, eu que decidi. Estariam fazendo aqui um carnaval aqui no Brasil agora. Eu quero saber, alguma resolução aí para a Europa começar a ser reflorestada? Alguma decisão ou só fico perturbando o Brasil? É um jogo comercial. A pergunta é a decisão da Greta, 10. O que a Greta falar é lei aí, não é isso mesmo? A imprensa gosta de dar espaço para quem critica o Brasil. Falou mal do Brasil, dá uma repercussão enorme. Que tolice, que bobagem. Vão nessa, sigam nessa. Olha aí como está indo bem. Né? O Brasil já está perdendo investimentos em razão da questão ambiental. E não é só investimento desse tipo, não. De preservação da floresta, investimento mesmo. Olha que coisa. O Brasil conseguiu fazer um acordo sem o governo Bolsonaro. Aí, vamos lá. Por causa de alguns governadores, 9 estados da Amazônia celebraram um acordo de cooperação com a França e vão receber recursos que não passam pelo controle do governo federal. O anúncio foi feito pelo líder do Bloco Amazônia Legal, o governador do Amapá, Valdez Góes, do PDT. Segundo ele, a parceria incluirá a redução da emissão de gases do efeito estufa. Atenção, esse dinheiro não vai entrar via governo federal. Portanto, se você chegar lá com um projeto, você recebe. Aliás, o Davi Alcolumbre foi um dos fiadores, o presidente do Senado estava presente, foi um dos fiadores desse acordo. E, finalmente, para coroar, né, o Brasil saiu de lá com a reputação adequada à sua militância. Não é isso? Vamos lá. Reinaldo, o desempenho do Brasil na COP25 foi tão ruim que o país saiu de lá, como você disse, com o título de o país que mais atrapalhou o clima em 2019. Por esse motivo, fomos premiados, aí bem entre aspas, isso, né? Com o troféu Fóssil do Ano. Antes disso, já havíamos recebido 2 prêmios. Fóssil do Dia. 2 vezes Fóssil isso, do Dia. todo dia tem um fóssil, o ano. Brasil ganhou 2 fóssil do dia
E depois ganhou o grande fóssil. Fóssil do ano. Fóssil do ano. Sim. O primeiro porque o governo Bolsonaro culpou ONGs ambientalistas pelas queimadas na Amazônia. O segundo por legitimar a grilagem de terra e a anistia a desmatadores. Esses troféus foram dados pela Rede de Ação Climática, que representa mais de 1.000 ONGs ambientalistas do mundo todo. Falando em mundo todo, o comportamento do país no encontro virou manchete negativa. Você já disse isso, já ressaltou isso aqui, Reinaldo, em vários veículos internacionais. Só para citar alguns: Britânico Financial Times, o americano Wall Street Journal, agência de notícias Reuters, a imprensa alemã também falou mal do Brasil, imprensa francesa. Enfim. Tudo ou é comunista ou são interesses. Antigamente, então é assim, se você vai ouvir o Olavo de Carvalho, que é... O Olavo, aliás, ele fez um vídeo dizendo que ele não inspira ninguém. Aliás, citou meu nome, Olavo, cuida aí da sua maluquice, me deixa fora disso, né? Você nunca editou texto meu, eu já editei texto seu. Para de besteira. Não é? Que coisa, né? Ele nunca teve uma revista para publicar, eu já publiquei texto dele. Então, olha aqui. Quem ouve Olavo de Carvalho, tudo isso, na verdade, é coisa do comunismo internacional, do não sei o quê, da esquerda, do globalismo, aquela loucura conhecida. E no caso aqui, não, então não é isso não, é tudo uma questão de negócio. Na verdade, são os capitalistas cúpidos que estão querendo disputar o mercado com o Brasil. Então o Brasil vai lá, posa de desmatador, ignora suas próprias conquistas, tenta enfiar a faca na barriga essa imagem é boa, tenta chantagear os países ricos, dizendo, olha aqui, nós preservamos muita floresta, não recebemos nada, então nós queremos dinheiro se vocês quiserem que a gente continue a preservar. Não leve ignorando que o Acordo de Paris já substitui aquilo que se pactou em Kyoto. Não leva a nada, sai com fama de desmatador, os outros países levam dinheiro. E quem saiu daqui do Brasil com um projeto, como o caso dos 9 estados amazônicos, conseguiram recursos. E nós saímos chutando o balde do mundo com o nosso ministro do Meio Ambiente comemorando o insucesso com um bifão fatiado, associando a nossa carne ao desmatamento, nós que temos o maior rebanho bovino do mundo e que somos os maiores exportadores de carne bovina do mundo. Isso faz sentido? Isso faz sentido para uma extrema-direita encarquilhada, velha, passadista, que ignora as vicissitudes do mundo moderno. Que com esta política não atende ao agronegócio. Isso é política que atende a pistoleiros de terra. Isso é política que atende a madeireiros. Isso é político que atende a invasores de áreas públicas. E, quiçá, de terras indígenas. Isso não interessa ao agronegócio brasileiro. Se a CNA está lá tomada agora por aliados do governo Bolsonaro, que fica, bom, eu não estou nem aí. O fato é, vá perguntar para quem realmente produz, para quem realmente exporta, para quem realmente responde pelo superávit que nós temos nesta área, para saber se estão contentes com esse desastre que foi a atuação deste rapaz lá fora. Né? Que não responde aos interesses brasileiros. Né? Só mesmo o gado ideológico das redes sociais para aplaudir esse tipo de comportamento, ou então o ignorante militante que não sabe nada, que não sabe o que foi discutido, que não sabe o que é o Acordo de Paris, que não entendeu nada, que não sabe nem o que é o mercado de crédito de carbono. Né? Então, para esse tipo de ignorância, esta sim realmente foi uma militância e tanto. Né? Coroada pela frase do presidente, alguém falou para reflorestar a Europa, como se essa fosse uma questão que estivesse presente na COP25, ou estará presente na COP26 ou em algum lugar. Né?
Brasil está brincando com o perigo. As consequências já estão aí, não é que elas vão chegar. Os investimentos já são magros, em razão da questão ambiental. E a tendência é que isso piore. Né? E nós temos o garoto do bife, né? Fazendo o que não passa de uma molecagem. Isso não é política ambiental.